Fala galera, hoje eu vou comparar para vocês dois aparelhos que acabam dividindo espaço aí entre o portfólio de smartphones da Umidigi, né? Tem muita gente que fica na dúvida se compra o A9 Pro ou o Umidigi Bison, né? Porque eles têm características, né, muito parecidas, porém com algumas pequenas diferenças aí entre os dois. E eu vou comentar essas diferenças para vocês. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Tamo junto. Se você for comprar qualquer um dos dois aparelhos, compra aí no link da gente que ajuda muito, tá certo? Bom, primeiramente o que eles têm de maior diferencial aí são as características de construção e design de cada um, né? Enquanto a gente pode ver aqui que o A9 Pro tem um design muito mais sofisticado, né? Um design muito mais focado no público geral, o Bison já tem um design mais focado em um público mais gamer, ou um público mais preocupado com resistência. É um aparelho feito todo em plástico e borracha, enquanto o A9 Pro é feito todo de metal e de vidro, beleza? Então ele tem um feeling muito mais sofisticado, até porque ele também é mais fino, né? Entre os dois aparelhos, ele é o que é mais fino. Em questão de peso, eles são muito similares, até porque vidro e metal pesam bastante também. Então acaba que a diferença de peso dos dois não é tão significativa no meu ponto de vista. Bom, na lateral dos dois aqui nós temos os botões Power e o de volume, e no Bison a gente tem a diferença que esse botão configurável aqui, que a gente pode colocar alguma função no sistema, dando um clique ou dois cliques, tá? Na parte de baixo do Bison nós só temos o tipo C e o microfone, enquanto no A9 Pro nós temos alto-falante, microfone tipo C e P2. Na parte de cima aqui do Bison nós temos o P2, tá? E na parte de cima do A9 Pro nós não temos absolutamente nada. Na traseira, o Bison tem um monte de texturas diferentes, né? Formatos aqui, que deixa o aparelho com um design até bem parecido com o design gamer, na minha opinião. Né? E o alto-falante também, que fica aqui na parte de trás do aparelho. Nós temos essa alçazinha, onde a gente pode colocar uma cordinha, tá? Que não vem com ele, infelizmente, mas é possível você colocar uma cordinha aqui e pendurar ele no braço para ele não cair, né? Caso ele caia da sua mão, ele vai ficar pendurado na cordinha. Na lateral esquerda, nós temos as gavetas de chip, enquanto o A9 Pro ele tem uma gaveta de chip que você pode pôr dois chips mais um cartão de memória, né? O Umidigi Bison ele só pode colocar um chip e um cartão ou dois chips, tá? A gaveta é híbrida aqui no Bison. Bom, tem uma diferença também que o Bison ele é a prova d'água, tá? Eu já coloquei ele dentro da água e ele sobreviveu por 10 minutos e esse é o mesmo aparelho que eu coloquei ele dentro da água, tá? Ele já está comigo aqui há quase um mês, acredito eu, e tá sempre perfeito, tá? Não estragou nada, o alto-falante dele tá funcionando normal, sem problema nenhum em relação a essas coisas aqui. Bom, o A9 Pro tem o termômetro infravermelho, que às vezes funciona muito bem, de vez em quando eu acho que o resultado dá um pouquinho errado, mas no geral funciona tranquilo aqui no A9 Pro no meu ponto de vista. Enquanto no A9 Pro você tem um ejetor que vem na caixa para você tirar a gaveta de chip, no Bison você não tem um ejetor, então você tem que ficar procurando uma forma, tá, de abrir isso aqui sem danificar, né, já que não vem uma espátulazinha plástica, tipo, ó, você tem que pegar um ejetor de algum outro celular, alguma outra coisa, para poder remover ele aqui, né? Que não vem na caixa, seria interessante que viesse, igual a gente vê nos modelos da Doogee, por exemplo, resistentes. Aqui na lateral esquerda do Bison a gente tem também o leitor de digital, tá? Enquanto no A9 Pro fica na parte traseira. É uma localização meio estranha para quem é destro, tá? Para quem é canhoto não, você vai colocar aqui a mão tranquilo e ele vai desbloquear. Mas para quem é destro, que geralmente está com o aparelho na mão aqui, é meio ruim de alcançar se sua mão for pequena com o dedo indicador, tá? Às vezes vai dar falha para ler, então você vai ter que estar segurando com uma mão e desbloqueando com a outra, beleza? Aqui também tem o botão de Push to Talk, né, que seria para abrir um aplicativo tipo de conversa, tá? Tipo rádio, mas que é uma porcaria, não serve para nada. Para mim isso aqui não devia nem existir no aparelho, é só um botão a mais que você pode apertar sem querer aí durante o seu uso do dia a dia. Ele vem com o Zelo instalado, que é um aplicativo para isso, e eu já até desinstalei o Zelo porque ficava abrindo essa porcaria direto e eu não queria. Eu percebi que na câmera principal, no Bison, ele está desfocando um pouco a parte de baixo. É como se a lente não tivesse a mesma qualidade da lente do A9 Pro. Tá? Eu achei um pouco estranho isso, e vocês vão conseguir identificar isso aí nas fotos, assim como eu consegui identificar. Já que na frontal, eu percebi que a lente do A9 Pro ela tem uma distância focal maior do que a do Bison. Então isso significa o quê? Que o Bison você vai sempre ter um foco mais preciso para você tirar selfies. Já que o foco é travado, quando você tiver com o seu braço esticado, você vai ficar com uma foto mais nítida do que o A9 Pro. Porque o A9 Pro, a maioria dos braços das pessoas não vai ser capaz de esticar tanto a distância que ele precisa para o foco ficar perfeito. E vocês vão ver também diferenças aí nessas questões, tá?
Fala galera, teste de gravação de vídeo aí com o Midigi A9 Pro e o Midigi Bison. Vocês podem perceber que na esquerda, né, no Bison, eu estou percebendo a mesma coisa que eu percebi nas fotos, né, o canto de baixo aí desfocado, enquanto no A9 Pro a gente não vê esse borrado. Tá? Então tem algum probleminha na lente dele aí que eu também percebi nas fotos, também está presente aqui nos vídeos. Então não tem como ser software, porque senão no vídeo não iria aparecer exatamente a mesma coisa aqui na foto. No macro, né, como ele já tende a desfocar um pouco os cantos, porque geralmente nos cantos você vai ter coisas mais distantes, né, acaba que a gente não percebe essa diferença da lente, né, mas quando a imagem está bem aberta, aí vocês conseguem ver realmente que desfoca um pouco embaixo aí. Tá aí a questão do áudio, deixa o feedback aí de vocês, os dois gravam em Full HD, tá? A qualidade da imagem para mim aqui tá muito semelhante mesmo, só essa questão do desfoque mesmo. Vamos mandar um pouquinho para ver como é que tá a estabilização. Eu não sei, aqui na tela me parece que o Bison balança um pouquinho mais. E aí pra vocês, pareceu o quê? Fala galera, gravação de vídeo aqui com o Midigi A9 Pro e o Midigi Bison na câmera frontal, Full HD nos dois aparelhos. E eu percebi aqui exatamente a mesma coisa que eu percebi nas fotos, tá? A distância focal do A9 Pro é assim, eu acho distante demais, né, como o foco é fixo, é muito distante para uma câmera frontal. Eu vou mostrar isso para vocês aqui num exemplo bem claro agora, ó. Vocês podem ver que lá no fundo, o A9 Pro ele tem mais foco do que o Bison. Por quê? Porque o Bison tem uma distância focal ideal para uma câmera frontal. E o A9 Pro não tem. Se eu colocar o A9 Pro mais distante, vocês vão começar a ver mais detalhe. Tá vendo? É justamente porque a distância focal dele é um pouco errada, no meu ponto de vista, para uma câmera frontal. O que está prejudicando, no caso, a frontal do aparelho aqui. E o Bison se sai melhor na frontal, com certeza. Na estabilização aqui, tô achando os dois muito similares, tá? E aí, o que vocês acharam? Vamos entrar na parte mais escura aqui. Sol retado, chega sol ali, meu irmão, fritando. Mesma coisa aqui, né? Você tem mais nitidez no Bison. Vocês podem ver que do A9 Pro, até por ele ter um corpo um pouco mais fino, né? O módulo de câmera fica um pouco mais exposto, beleza? E nem mesmo a capa original consegue proteger 100% isso aqui, beleza? Mesmo com a capa, ainda fica uma bordinha milimétrica para fora da capa. Tá? O Bison, por outro lado, como ele não tem capa de fábrica, porque ele já praticamente tem um corpo que é uma capa, né? Ele também fica um pouquinho para fora aí. Então, quando você coloca aqui, é a lente que pega. Você pode ver que ele fica até em falso, beleza? Enquanto na 9 Pro acontece a mesma coisa, ele fica um pouco em falso também. E mesmo que você coloque a capa, ainda fica um pouquinho pegando aqui na mesa, tá? Sobre o desbloqueio digital e por facial, para mim, mesmo nível, tá? Não tem diferença nenhuma. Os dois desbloqueiam aí exatamente da mesma forma, na mesma velocidade, na mesma precisão. Apesar dos desbloqueios serem em locais diferentes, né? Eles têm a mesma performance para mim aqui. Do meu ponto de vista, não tem diferença nenhuma. Bom, aqui na tela nós temos uma pequena diferença, não em qualidade de imagem, nitidez, cores, nada disso, tá? A diferença está apenas na quantidade de brilho, que na minha opinião o A9 Pro tem um brilho um pouquinho maior do que a tela do Bison, beleza? Sobre sistema, desempenho, né, bateria, vamos falar sobre isso aqui. Bom, a gente não tem diferença nenhuma, tá, galera, de desempenho entre os dois aparelhos. O sistema está tão bem otimizado, no meu ponto de vista, tanto em um quanto em outro, tá? Você abre e fecha as coisas em velocidade muito similar, você transita entre as coisas, ó, abre, rola, tá vendo? Tudo muito fluido, tá? Você vai abrir uma câmera da vida, a fluidez é exatamente a mesma, tá? Cara, sinceramente, desempenho, não vejo diferença nenhuma nos dois aparelhos. Até porque eles usam o mesmo SoC, né, cara? Eles têm o Helio P60, todos os dois. Então acaba que a utilização no dia a dia, como a otimização do sistema está igual, eles desempenham exatamente igual aqui. E não tem diferença nenhuma para jogos também, beleza? Eles estão rodando jogos exatamente da mesma forma, como eles têm o mesmo SoC, mesma tela Full HD e tal. Não tem diferença nenhuma. Vou deixar exemplos aí para vocês dos dois jogando, né? E as configurações que eles rodam, tá? Vão estar tudo aí na tela para vocês verem, beleza?
Bom, em relação à bateria, apesar do Bison ter a bateria consideravelmente maior do que o A9 Pro, eles dois duram quase a mesma coisa, tá? Enquanto você consegue ali em torno de 8 horas e meia de tela no Bison, no A9 Pro você consegue entre 7 horas e meia e 8 horas, tá, de tela, então a diferença não é muito grande, para mim não é um ponto muito a se levar em consideração aqui. Uma questão aqui que o Bison ganha do A9 Pro também é a questão do carregamento, tá? Enquanto o Bison ele vem com um carregador de 18 watts na caixa, o A9 Pro não vem apenas com um carregador de 10 watts. Então, isso para mim é um ponto que é vantagem aí. O Bison, mesmo tendo a bateria maior, ele carrega um pouco mais rápido que o A9 Pro. De qualquer forma, os dois suportam carregamento rápido. Se você utilizar um carregador turbo, tá? Qualquer um dos dois vai aceitar, nesse caso, se você já tiver um em casa. Em relação ao Wi-Fi aqui, galera, eles praticamente desempenham da mesma forma, tá? O sinal fica muito parecido enquanto a gente está mexendo aqui, volta ali, vê aqui, vocês podem ver que tá dois pontinhos em cada um dos dois, eles alcançam basicamente a mesma velocidade aí, do mesmo local. Não tem falhado o Wi-Fi dos dois, nenhum dos dois, não tem ficado caindo conexão, eu não enfrentei problemas desse tipo. Tá? Lembrando que eu também tenho um roteador muito bom aqui em casa, então em relação a isso aqui também nada, sinal da operadora também muito igual. Bom, uma coisa que melhorou de fato nos dois aparelhos foi o alto-falante, tá? O alto-falante dos dois aparelhos eles têm qualidades muito similares, tá? Parece até que usaram exatamente o mesmo alto-falante. A diferença mesmo fica na localização dos dois, né? Enquanto no Bison aqui na parte traseira e no A9 Pro aqui na parte de baixo. E aí fica a questão de preferência de qual localização é melhor para você, tá? Mas eu acho que a qualidade e volume dos dois é exatamente a mesma coisa, tá? Não percebi diferença significativa. Bom, eu escolheria o Bison pelo fato de ser a prova d'água, tá? Eu acho que o design dele não me incomoda, tá? Apesar de ser um rugged phone, ele é bem bonitinho. Eu ficaria com ele. Então é isso, tá, galera? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.